Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História, e nós vamos para nossa primeira aula desse segundo semestre letivo para as turmas do 9º ano. Então hoje nós estamos retornando às nossas atividades do Educa Recife e eu espero que vocês tenham todos e todas aproveitado bem essas 2 semanas de recesso, mas estamos de volta aqui no mesmo canal de sempre, aqui com a TV Nova, e nós vamos para mais um semestre e esperamos, que ao longo desse semestre a gente possa trazer aqui temas bem interessantes para todos e todas vocês. Detalhe, hoje nós contamos com a ajuda da Midian, que está aqui no cantinho. Midian, tchauzinho aí, faz teu nome. Então, Midian, ela junto com toda a equipe de intérprete de Libras nos ajudam aqui para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas vocês. E não podia deixar de apresentar também ele, o ilustre, sapiensíssimo, o magnânimo professor Giorgio. Tudo bom, professor? Tudo bem, Luciano, tudo bem, meu povo do 9º ano. É uma satisfação estar de volta com vocês aqui. E a gente diz assim, a sapiência a gente aprende, na biologia por osmose, ou seja, por estar próximo do outro, a gente acaba aprendendo muito, né? Então é uma satisfação estar aqui com vocês e hoje o assunto está massa, como sempre. Sejam bem-vindos e vamos começar esse segundo semestre com o pé direito, o pé esquerdo, correndo, para a gente vencer todas as batalhas diárias. Um grande abraço e aproveite a aula que vai estar massa. É isso aí. Então a gente vai aqui começar com um tema bem interessante. Na realidade, esse foi o tema que a gente iniciou na nossa última aula do semestre anterior, antes do recesso. A gente começou falando sobre a Revolução Russa. Então hoje a gente vai continuar trabalhando essa temática. Então eu já coloquei aqui, sem muita delonga, sem a imagenzinha de introdução dessa vez, nem vídeo ou música, a gente vai logo para o objetivo aqui. Vamos retornar aqui de forma hoje bem direta, porque o conteúdo é extenso. Então nós vamos tentar entender os eventos ocorridos após o início da Revolução Russa de 1917. Mas vamos começar fazendo aqui uma pequena revisão do que a gente viu na nossa aula, que antecedeu o início do recesso. Então vamos lá. A gente estudou um pouquinho a respeito da Rússia antes da Revolução. Vimos que a Rússia ela tinha um sistema político, um sistema de governo chamado de czarismo, Então, no sistema czarista, onde a gente tem aí a figura do czar, czar é uma expressão que ela deriva ali do latim antigo, Caesar, o Caesar era o imperador, então o czar, ele era mais ou menos uma pessoa nessa mesma linha, era um imperador e ele governava aí na Rússia, quase com plenos poderes, Então ele indicava, ele destituía os ministros, Então existia esse sistema político, esse sistema político que às vezes ele contava com a ajuda de um sistema de polícia mesmo, quando era necessário, na ótica do czar, mandava a polícia russa ali para cima da população para reprimir revoltas, A gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Então, nesse sistema, a gente tinha o czar com toda a sua família, tinha aí, na sociedade, o clero ortodoxo e a nobreza, que eram os boiardos, Então, eram aqueles integrantes privilegiados, ou considerados privilegiados. E por que privilégio? Porque não pagavam a quantidade exorbitante de impostos, que se cobrava da população. E a gente tinha, o czar com a sua família, o clero ortodoxo, e os boiardos, a gente tinha também os mujiks, que eram 80% da população, os camponeses, que trabalhavam ali numa Rússia, que apresentavam uma realidade social, econômica ali
quase que totalmente ruralizada, né, sem ali, com ausência na realidade de indústrias, né, que vão, esse processo de industrialização na Rússia vai começar depois, mas a gente tinha lá 80% da população aí, ó, em uma situação de extrema miséria, pagando pesados impostos pelo uso da terra. Então, entre esses camponeses, a gente pode dizer também que ainda existiam alguns escravos, né, um número considerável de escravos, e arrendatários, quase que não sai. Que é aquele pessoal que ele pegava assim, uma parte da terra era cedida, eles trabalhavam ali na terra e pagavam, né, imposto, né, referente a uma taxa aí como se fosse um aluguel da terra, né? Então a terra era arrendada para aquele pessoal, né? E eles tinham que pagar aí os impostos referentes a isso. Outra questão é que, mesmo quando a partir de 1861 a gente tem o fim do regime de servidão, a maior parte dos camponeses ainda ficou sem acesso à terra e foram obrigados a indenizar o Estado por 49 anos. Então é tipo assim, você tinha lá as terras arrendadas, né, para a população ali, você tinha o camponês ali trabalhando na terra, a terra não pertencia ao camponês. Quando veio a reforma agrária, para o pessoal ganhar o título de posse daquela terra ali, ainda teve que passar 49 anos, né, a família ali, pagando indenização ao Estado, né, para que a terra viesse a ser efetivada ali como posse daquele camponês. Então a gente vê que é um sistema, né, constituído à base da exploração da maioria da população. E vejam, a Rússia, ela pode ser considerada também um país de industrialização tardia, porque enquanto a Revolução Industrial ela tem início ali na Inglaterra por volta do século XVIII, somente na segunda metade, ou seja, segunda metade para o final do século XIX, é que a Rússia começa a iniciar um processo de industrialização que vai levar a uma relativa modernização aí da economia, né, russa. Mas vejam, surgiram aí algumas indústrias, né, começaram a explorar petróleo, né, construir aí ferrovias, né, mas com o czar Nicolau II, esse processo de industrialização ele só vai ocorrer mediante empréstimos, né, contraídos aí com nações, né, estrangeiras, e a gente vai observar que isso vai levar mais na frente, né, ao desenvolvimento de uma situação na qual a Rússia ela não somente vai contrair uma dívida externa, mas quando ela vai se envolver mais na frente em alguns conflitos, toda essa situação que existia, ela vai somando tudo isso, né, como se fosse ingredientes, né, de uma sopa ali dentro de um caldeirão, mas vai chegar um momento que aquele caldeirão vai ganhar uma pressão tão grande que ele termina explodindo ali, né, numa revolta popular. Então, nesse sentido, era uma situação bem complicada, essa situação da Rússia, né, antes da Revolução, não é, professor? A gente tem aí uma situação, como o Luciano coloca, tem até, Luciano, uns termozinhos esquisitos, sovicoses e colcoses, né? Né? Que é os termos usados para essas terras que eram do Estado ou que eram trabalhadas pelos trabalhadores rurais. Né? Então, assim, a Rússia, ela durante esse período aí de 1905 até mais ou menos 1915, né, é um período muito difícil, né? A gente vai ter aí grandes invernos rigorosos, a agricultura não vai subsistir a esse inverno, fora algumas guerras, né, externas da Rússia, né, conflitos sociais, e de certa forma o czar, a família real, estava afastada desses problemas sociais. Eles ou não sabiam ou achavam que não tinha interesse em saber, mas o problema é que o povo, a população russa, quase, aí você tem aí 80%, né, da população agrícola, né, e aí você tem uma situação que é difícil demais, né, e a Rússia entrando em conflitos, né, a não observância das questões sociais, né, com que o povo estava passando, vai fazer com que a elite russa, principalmente a família, ela comece a ter um certo ódio, uma certa raiva do povo contra essa família. Embora o czar, ele quando apareça, né, em praça pública, é aquela personificação
de um Deus vivo. Eu tinha essa ideia ainda, né, como é que é o termozinho, do direito divino dos reis de governar ainda, né? A própria expressão, né, remete ao César, detalhe, né? É o seguinte, às vezes a gente tem alguns autores que cometem alguns deslizes, por exemplo, Júlio César, ele nunca foi imperador romano. Porém, o nome dele, César, foi colocado por Otávio Augusto, que é o primeiro imperador de fato do Império Romano, como um título de imperador. Então, o nome César passou a ser sinônimo de imperador. E aí, passa a Idade Média, quando chega na Rússia, o termo czar ou czar com Z, também você vai encontrar assim, significa César, né, de império, imperador. Tanto o Império Russo é um dos maiores impérios que se tinha na Europa naquela época, né? Fora o Império Britânico, com a Rainha Vitória e depois as sucessões nos tronos ingleses. E a Rússia caminha para a Revolução Russa e vai chegar aí num país de estrutura comunista, né, na forma de governo. Exatamente, né? Então, nesse sentido, né, o Giorgio colocou, o César, né, o César romano, é um título ligado, né, ao imperador. A partir de Otávio, todos os imperadores romanos eles vão adotar duas expressões, né, seguidas do seu nome. Então, você vai ter Otávio, César, Augusto. César é o título de imperador e chefe supremo do exército, e o Augusto é uma expressão que significa divino. Então, todo imperador romano ele tinha esse caráter, né, de ao mesmo tempo o chefe supremo, né, do exército, das legiões romanas, mas ele tinha um caráter de divindade. Por exemplo, isso vai ser um problema para os cristãos mais na frente, porque quando os cristãos começam a se negar a prestar culto, né, ao César, né, ao Augusto, né, ao Augusto imperador, eles começam a ser perseguidos, né, porque eles se negavam a reconhecer a divindade do imperador romano. Então eles passam a ser perseguidos. Mas veja, resumindo aqui a situação da Rússia, como que era antes da Revolução. A política, né, era o sistema czarista, né, basicamente uma autocracia, ou seja, um governo onde o soberano ele possuía plenos poderes, né, poderes limitados, absolutos. Era uma espécie de absolutismo, né, monárquico, né, na Rússia. Então a gente tinha economia predominantemente agrária, 80% da população, né, vivendo da atividade do campo, 20%, né, dedicados ao comércio e à indústria, porém essa indústria russa ela se desenvolveu mediante capital estrangeiro, mediante a utilização de verba, né, de capital estrangeiro. Então a gente tem a sociedade, né, com uma classe dominante, onde a gente tem o czar, o clero ortodoxo russo, a nobreza aristocrática, né, uma burguesia inicialmente desorganizada, né, por conta desse início aí do processo de industrialização, e a gente tinha a classe dominada, a maioria da população, que eram os proletários, né, e a grande massa de camponeses. Proletário é o trabalhador, né? Então, a própria expressão proletário é aquele que ele visa, né, sustentar a prole, né? A prole, no caso, os filhos, né? Então, era o camarada que vendia a sua força de trabalho em troca, né, de um dinheiro que pudesse ser utilizado para sustentar ali a sua família. O fato é que a gente vai ter, a partir desse momento aí, a chegada, né, da ideologia socialista, né, ou seja, das ideias socialistas, né, que começam a entrar lá na Rússia por meio da obra O Capital, né, do Karl Marx, né, o grande filósofo, economista, né, jurista, né, alemão, certo? Então, a partir da obra, né, O Capital de Karl Marx, né, ela chega à Rússia e a partir da análise da obra dele, outros personagens começam a escrever alguns textos, né? Dentre eles, né, o George Plekhanov, né, e o Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido popularmente, né, como o Lenin, que vai se tornar uma figura muito importante, né, para esse processo da Revolução e durante esse processo da Revolução. Então, nesse sentido, aí a gente tem a imagem, né, do Plekhanov, né, e do Lenin, certo? O Lenin sendo aquele que está aí, o carequinha aqui, ó. Na verdade, os dois são calvos, né? Mas o mais carequinha aqui, né? Ó. Exatamente, os né? Três, né? Os três, né? O professor também.
Então, o professor, inclusive, tá deixando crescer um pouquinho mais para ver se engana, né? Não mostra logo a careca, né? Mas às vezes a gente se invoca, mete a máquina para cima e assume logo a careca, né, professor? Então, nesse sentido, e inspirados nesses textos, alguns operários intelectuais, eles começam a fundar grupos políticos, né, de oposição ali ao governo, e com isso a gente vai ter, dentre esses grupos que começam a se formar, certo, a criação aí, ó, do Partido Operário Social Democrata Russo, ou da Rússia, né, o POSDR, que é um partido que vai começar a organizar a população aí, né, que está meio assim descontente, né, com a situação da Rússia, né, e começam ali a organizar esse pessoal, né? Então, em 1903 o partido realiza o seu segundo congresso na Bélgica, né, tentando criar ali uma coesão, né, um grupo mais unido, mas nesse sentido não vai dar muito certo, né, porque vão haver divergências, né? Lenin teve que afirmar ali, né, teve a oportunidade de apresentar todas as suas ideias políticas, né, mas nesse sentido, né, quais são as ideias que são colocadas, né? Os socialistas deveriam lutar por uma estrutura de poder mais centralizada, trabalhar sem alianças com outras agremiações políticas e criar um processo pelo qual só participariam do partido aqueles que tivessem já um certo conhecimento da ideologia marxista, né? Mas isso não vai dar muito certo e a gente vai ter aí um outro grupo, né, que vai colocar que o partido ele não deveria, né, radicalizar tanto assim e defender, inclusive, por exemplo, né, que esse pessoal do partido ele poderia chegar ao poder se utilizando das estruturas, né, vigentes na época, ou firmando aliança, inclusive, com a burguesia, né? E com isso vai ter um racha dentro do partido que vai gerar duas tendências, né? A tendência aí que a gente vai chamar de mencheviques e os bolcheviques. E nesse sentido, o líder, né, dos bolcheviques, né, que eram considerados mais radicais. E vejam, gente, radical aí não é no sentido de aquele camarada que é intransigente e voltado para a questão, né, do terrorismo, não é nada nesse sentido, não. É radical no sentido, né, de ter uma ideia firme ali e defender com unhas e dentes a implantação daquelas ideias que eles defendiam, certo? Então, é no sentido, né, de estar mais preso, né, às ideias que deram origem ao desenvolvimento daquele movimento, e no caso, em questão do partido, né? Então, eram maioria, né, os bolcheviques, liderados aí por Lenin, e eles defendiam a ideia de que deveria ocorrer uma revolução para que esses representantes, né, do partido eles chegassem ao poder, certo? Então, nesse sentido, o discurso, né, dos bolcheviques ele vai assim penetrar muito mais entre as camadas baixas e rurais, né, da sociedade, que era aquele pessoal que se identificava mais com essas ideias de combater essa exploração, né, que existia na Rússia nesse período. Do outro lado, liderados pelo Martov, né, e sendo minoria, a gente vai ter os mencheviques, que eram mais ligados, né, aos liberais, né, por tabela assim, um pouco mais conservadores, e defendiam, né, a questão de que eles poderiam chegar ao poder por meio aí de eleições democráticas, né? E se unindo aí com a burguesia, e nesse sentido o discurso, né, do Martov ele vai se fazer assim mais chamativo para as camadas médias e urbanas, né, da sociedade russa nesse período. Aqui a gente tem mais uma vez a imagem do Lenin, né, e do Martov, e só que tem um detalhe. Em meio a essa situação, em 1905 a Rússia ela entra em uma guerra, né, contra o Japão, e nesse sentido a situação que já era meio complicada, né, ela se agrava um pouco mais, porque a Rússia nesse momento ela não tinha um exército aí para fazer frente, né, ao exército japonês, e ela termina
aí logrando, né, várias derrotas durante esse processo. Então a gente observa que em meio ao atraso e à crise, né, que assolava a Rússia, né, e totalmente contrário, alheio, né, assim, nem aí para as críticas, né, que eram levantadas ali por esses líderes, né, mais revolucionários, né, e pela população de uma forma geral. O czar é como se ele tivesse nem aí, e ele entra, né, nessa guerra contra o Japão, que vai ser motivada aí por questões territoriais, mas a Rússia não vai lograr êxito nessa questão. E nesse sentido, eles terminam perdendo territórios, a crise econômica se agrava por conta das perdas econômicas, né, em relação à guerra, e as condições de trabalho dos operários, né, nesse sentido, elas terminam piorando. Então você pega toda aquela situação, né, que já existia, e como se não bastasse toda a crise que já existiu, o czar resolve entrar em guerra com outro país, disputando território e com uma estrutura militar inferior àquele outro país, né, com o qual ele entra em guerra. Aí a população resolve aí, se organizar, e eles redigem um documento com uma série de reivindicações, porque a população achava, né, que o czar ele não sabia ali da corrupção dos seus representantes, que ele não tinha informações suficientes sobre a situação que a população passava. E eles resolvem redigir isso daí, caminhar até o palácio lá do czar para entregar nessas reivindicações. Só que quando o czar vê aquela quantidade de gente caminhando em direção ao palácio, né, ele pega, né, e bota todos os seus cossacos, né, que eram os soldados ali do czar, para mandar chumbo em cima da população. Mas veja, o que é que a população desejava, né? Desejava reforma agrária, o fim da intolerância religiosa, o fim da censura, redução da jornada de trabalho, que era exaustiva, né, para uma jornada de 8 horas, e estabelecimento de um salário mínimo diário, né? Ou seja, além disso, eles desejavam também eleições para uma Assembleia Constituinte, né, com a presença de representantes populares no governo também, ou seja, desejavam maior participação política, né, e desejavam alguns direitos trabalhistas, né, que, assim, nesse sentido, a classe, né, mais popular achava, né, que iria contribuir para melhorar a situação do povo naquele momento. Mas aí, como eu disse, né, a população acreditava que o czar não tinha informação do que acontecia e resolve ir entregar pessoalmente ali, né, unidos, né, ali em marcha, né, esse documento para o czar. E não vai dar muito certo, né, porque em meio ao protesto ele autoriza, né, que os cossacos ali mandem bala para cima da população. E veja, o pessoal não contava com isso, porque nessa passeata, digamos assim, a gente tinha os trabalhadores, mas muitas mulheres, inclusive, carregando suas crianças no colo, né? Mas aquele pessoal foi todo recebido a bala, e o pessoal que não caiu com os tiros, o czar autoriza, né, que a cavalaria vá para cima para pegar e acabar com o restante, né, que tinha restado ali. E isso gerou o quê? Gerou uma série de protestos, né? Uma série de greves, de manifestações promovidas por camponeses, operários, né, e marinheiros. E a mais famosa dessas revoltas foi a rebelião dos marinheiros, ocorridas, né, nesse navio aqui, a partir do navio aqui, que era o chamado Encouraçado Potemkin. Tem até um filme, né, professor, do Sergei Eisenstein, né, que tem um filme aí chamado Encouraçado Potemkin, que mostra esse processo aí dessa revolta, né? Então, mas foi um movimento interessante, né? Porque o que a gente observa? Na Rússia, assim como em alguns países, a população mais pobre, elas sofriam muito mais do que qualquer outra camada social, né? Porque não tinha emprego certo, não tinha direitos políticos, não tinha direitos econômicos.
E aí na Marinha, mesma coisa. A Marinha de Guerra, interessante que é uma coisa curiosa. Em vários países, na Marinha de Guerra, os marujos, eles eram tratados como escravos. Isso. Não é? Então tinham chibatadas, castigos físicos, não é? Por insubordinação, por exemplo. Bastasse, por exemplo, um oficial passar e o marujo não bater continência, ele era punido, e punido com chicotadas. E aí, essa história do encouraçado Potequim, um grupo de marinheiros, eles acabam sendo condenados à morte. Né? Então, quando o comandante ordena o fuzilamento, os próprios soldados, né, os outros marinheiros, né, que eram da artilharia, os fuzileiros, não atiram, né? Então aí acaba tendo um motim. Motim, uma revolta. Né? Uma revolta chamada Encouraçado Potequim, que, diga-se por tabela, viu? Potequim é o nome de um príncipe que foi na verdade, um grande amor da vida da rainha Catarina II da Rússia. Da Rússia, exatamente. Então, aí, ó, como o professor colocou, né, esse movimento, né, ele tem início aí denunciando aí, ó, os castigos físicos e a fome dos marujos, né? Então, era mais do que uma simples rebelião, né? Era um movimento, né, no qual esses marujos, né, considerados aí rebeldes, né, eles vão se revoltar exatamente contra esses castigos, né, que eles recebiam. Então, é uma forma de luta aí por melhores condições de trabalho, né? Eles estão ali servindo, né, a marinha russa e sendo castigados, como o professor colocou, como escravos, né, recebendo chibatadas, né, por questões simples, como o simples ato de um comandante passar e você não prestar ali a continência, né? Então, esse episódio ele serve para ilustrar, né, que as Forças Armadas elas não estavam mais topando ali ser aquele sustentáculo, né, da monarquia czarista, né? Então, eles também estavam descontentes, né, com o sistema czarista naquele momento. Então, começam a surgir, a partir daí, entre os rebeldes, né, dentre os rebeldes militares e os rebeldes populares, né, civis, digamos assim, começam a surgir os primeiros sovietes, né, que eram o quê? Os conselhos, né, de operários, camponeses e soldados. Então, você tinha aquele grupo, né, que ia se juntando, formando conselhos, né, e, nesse sentido, esse pessoal passou a receber ali a denominação de sovietes, né? Então, inclusive, mais na frente, como a gente vai ver, mais na frente, né, a partir da revolução aí dos sovietes, né, quando a Rússia ela derruba o governo czarista, né, mais na frente a gente vai ter a organização dessa população em um outro sistema, né, e eles vão mudar o nome ali do país, incorporando outros territórios, né, e dando origem ao que a gente vai conhecer como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Mas veja, continuando aqui, qual é a resposta, né, do governo? O governo ele vai atuar reprimindo violentamente as manifestações. Mas mesmo reprimindo, como ele vê que aquilo está tomando uma proporção muito grande, ele resolve assim ceder alguns requisitos aí para a oposição, lançando, por exemplo, aí o Manifesto de Outubro, que convoca a partir de então uma Assembleia Nacional Constituinte, que seria a Duma. Então, o czar ele diz, ó, esse negócio está tomando uma proporção muito grande, vamos ceder em alguns aspectos, e resolve, né, convocar a criação da Duma. E o que é uma Assembleia Nacional Constituinte? É uma Assembleia que se organiza para redigir uma Constituição. A Constituição é uma carta onde você vai ter ali os direitos e deveres de todo cidadão, certo? No caso, em questão de cidadão russo, né? Então, é como se o czar ele estivesse dando um sinal ali de que não, a gente vai, a partir de agora, dividir o poder aqui. Mas, ou seja, dividir o poder transformando a Rússia em uma monarquia constitucional, né? Mas, o que é que a gente vai ter? O czar ele permite aí associações de operários, de camponeses e de soldados, né, sovietes, né? Então, que eram esses organismos populares de participação política. Mas
ao mesmo tempo, em 1906, com o fim da guerra russo-japonesa, o exército russo não mais tendo necessidade de combater contra os japoneses, fortalece, né, o poder do czar, e ele vai utilizar esse exército para reprimir mais uma vez aí os rebeldes, né? Então, ele usa o exército para reprimir o povo, e isso vai levar, por exemplo, a proibição da organização dos sovietes, né? E ao exílio dos seus líderes. Porém, gente, como isso vai caminhar a partir daí, a gente vai continuar na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. É bom a gente estar de volta. Agradecer mais uma vez a Midian e agradecer ao professor Giorgio. É isso aí, professor? É isso aí, companheiros, companheiras, né? Noradilaya Volaya, significa todo o poder nas mãos do povo soviético, né? Um abraço para vocês e até outra hora, se Deus quiser. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.